Olá, Pai do Senhor, vamos continuar a nossa leitura bíblica do livro de 2 Samuel, capítulo 20. A revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Biquiri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo, Davi, não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados de... Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro da casa o resto da vida vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abiasai: Seba vai nos dá mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abiasai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram a Pedra Grande na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: Como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abiasai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: Todos que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando, então arrastou o corpo para fora da estrada e acendeu uma
e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam pararam. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando, então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que os viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Macá. Todas as pessoas do grupo de família de Bequiri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo das muralhas para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou no muro: Escutem, digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: Você é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Escute, senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: Antigamente costumavam dizer: Vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando construí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Biquiri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só este homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade, e eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos Queretitas e dos Peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhar. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, era o conselheiro do rei. Seba era o escrivão. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.